Ele acabava com as festas, havia furado muitos cabras perigosos, nunca perdeu uma briga de facas e todos tinham muito medo dele e seu nome era Pedrão. Até que um dia apareceu na pequena vila um estranho mal encarado, armado com um 38. Os dois se encontraram na bodega do Inácio. O estranho perguntou quem é o tal de Pedrão. Pedrão ergueu a sobrancelha, seu olhar já de imediato desconfiado, e respondeu com a voz grave que fazia os copos tilintarem: sou eu mesmo. E tu quem és, cabra? Parece que chegou aqui para arrumar confusão. O estranho deu um sorriso torto, carregado de maldade, e não respondeu na hora. A tensão cresceu como fumaça de fogo de palha. Pedrão, acostumado a sentir o cheiro da violência antes que ela chegasse, percebeu que não era só um forasteiro comum. Havia algo de errado naquele homem. O olhar dele era sombrio, quase sobrenatural, e o modo como segurava o revólver parecia dizer que já tinha feito muita gente se ajoelhar. O estranho, então, deu um passo à frente, batendo o cano do 38 na mesa. Ouvi falar de você, Pedrão. Dizem que é invencível com uma faca, mas eu vim para te derrubar. Pedrão riu, e foi uma risada que ecoou pelo barracão da bodega, fazendo os clientes se encolherem. Vim só pelo prazer, mas se tu insiste, a festa vai começar agora. E sem mais aviso, Pedrão sacou a peixeira que sempre carregava na cintura. O movimento foi rápido, quase imperceptível, e num instante, a faca estava na mão dele, refletindo a luz das lâmpadas de óleo. O estranho disparou o revólver, mas Pedrão já se movimentava como sombra. O primeiro tiro acertou a parede, levantando um estilhaço de tijolo. O segundo veio na direção dele, e Pedrão, com reflexos treinados, rolou para o lado, fazendo com que o tiro fosse pelo chão. A bodega inteira se encheu de gritos e estalos metálicos, e a tensão parecia quase palpável. Num movimento quase impossível, Pedrão arremessou a peixeira. A lâmina cortou o ar, certeira, e atingiu o ombro do estranho. O homem gritou de dor, e o revólver caiu de sua mão. Pedrão não perdeu tempo. Agarrou o 38 com firmeza e olhou para o estranho, que se contorcia de dor no chão. Vingança, é? Pois vai ter, mas do meu jeito. O estranho, com o rosto torcido pela fúria e pela dor, sumiu por um instante atrás das sombras do barracão. Todos na bodega ficaram em silêncio, sem entender como um homem ferido poderia desaparecer assim. Pedrão, no entanto, sentiu o arrepio que sempre vinha antes do perigo real. Ele sabia que aquele cabra não tinha terminado, e tinha algo nele que transcendia o comum. Naquela noite, Pedrão deixou a vila. A lua cheia estava alta e iluminava a estrada de terra que passava pelo capão de mato. Ele queria cortar caminho para casa, mas sentiu o cheiro do perigo antes de enxergar qualquer coisa. Um rugido profundo cortou a noite, ecoando pelas árvores. Era diferente de qualquer rugido que ele já tinha ouvido, mais selvagem, mais humano. O coração de Pedrão disparou. Ele percebeu que o estranho não era só um homem com um revólver, havia algo de monstruoso naquele ser. De repente, da sombra das árvores, o estranho emergiu. Mas não era mais um homem comum. A transformação tinha acontecido ali, bem diante dos olhos de Pedrão. O corpo dele cresceu, os músculos se expandiram, os dentes se alongaram em presas afiadas, e a pele parecia coberta de pelos negros. O homem se tornou um lobisomem, um monstro que rugia e avançava com velocidade assustadora. Pedrão sentiu medo, mas não permitiu que o pânico o dominasse. Ele sempre dizia que coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir mesmo sentindo medo. O lobisomem atacou com garras afiadas, rasgando o ar próximo à cabeça de Pedrão. Ele rolou para o lado, sacou a peixeira e entrou na dança mortal que conhecia tão bem. Cada movimento era uma combinação de força e precisão, uma coreografia de vida e morte. Ele cravou a faca no ombro do lobisomem, mas a criatura parecia não sentir dor da mesma forma que um humano. Então, Pedrão usou o revólver do estranho, disparando contra a criatura, mas as balas apenas faziam a besta urrar de raiva, não de dor. O capão de mato parecia ganhar vida, as sombras se misturavam com a lua cheia, e o cheiro de terra e sangue preenchia o ar.
Pedrão sabia que precisava terminar logo. Ele recuou por um instante, estudando os movimentos da criatura. Com um salto, ele cravou a peixeira na coxa do lobisomem, depois na barriga, fazendo com que a fera cambaleasse. Cada golpe de Pedrão era preciso, cirúrgico. O lobisomem rugia e urrava, mas não parava de avançar, movido por pura fúria e desejo de vingança. A luta se estendeu por quase uma hora, com Pedrão usando toda a astúcia e habilidade de quem já enfrentou dezenas de inimigos armados com facas, paus e revólveres. Ele sabia que, se fosse arrastado pro chão, não teria chance. Então, usou o próprio capão de mato a seu favor, derrubando galhos, fazendo a criatura tropeçar. Num último movimento desesperado, Pedrão cravou a faca no peito do lobisomem. A fera caiu de joelhos, arfando, e o cheiro de enxofre parecia surgir do próprio corpo dele. O lobisomem, antes ameaçador, estava agora ferido e cambaleante. Mas a criatura não desistiu. Com um último esforço, levantou-se e correu pela estrada de terra, desaparecendo na escuridão do capão de mato. Pedrão, exausto, segurou o revólver do estranho e sentiu o sangue escorrer das próprias mãos. O silêncio voltou a reinar, e apenas o vento cortando as árvores quebrava a quietude da noite. Ele sabia que a batalha não tinha acabado, a promessa de vingança do estranho agora se tornava mais real do que nunca. Nos dias seguintes, Pedrão ficou atento. Ele não dormia com facilidade, sempre escutando os uivos ao longe, sentindo a presença do lobisomem rondando a vila. Cada noite de lua cheia trazia lembranças do ataque, e ele ajustava sua peixeira e o revólver, pronto para a próxima investida. O medo não o dominava, mas a vigilância se tornava constante. Ele sabia que não era só força física que seria necessária da próxima vez, seria estratégia, astúcia e rapidez de pensamento. Certa noite, Pedrão recebeu notícias de outros moradores. Relatos de animais mortos, pegadas enormes e sombras que se moviam rápido demais para qualquer lobo comum. Ele entendeu imediatamente que o lobisomem estava de volta, e não era mais um inimigo comum, mas algo que se escondia nas sombras, aprendendo, esperando o momento certo. Pedrão começou a patrulhar a estrada a talho de terra, de olho nos capões de mato, armado e pronto, cada passo silencioso, cada respiração controlada. Durante semanas, ele planejou emboscadas, armou pequenas armadilhas com cordas e facas de caça, sempre atento aos uivos que ecoavam à noite. O lobisomem atacava às vezes, mas Pedrão conseguia escapar, usando o terreno a seu favor. Cada confronto era um teste de habilidade e resistência. Ele começou a perceber padrões no ataque da criatura, entendendo que a fera não era apenas selvagem, mas inteligente, calculando, planejando. Pedrão sabia que não poderia apenas reagir, precisava antecipar cada movimento, cada assalto, cada investida. Finalmente, numa noite de lua cheia especialmente clara, Pedrão ouviu o rugido que conhecia tão bem. A criatura saltou do capão de mato, olhos vermelhos brilhando, dentes reluzentes à luz da lua. Mas desta vez, Pedrão estava pronto. Ele recuou para uma posição estratégica, onde pequenos galhos e pedras poderiam desacelerar a fera. Quando o lobisomem avançou, Pedrão cravou a peixeira no ombro da criatura, girou e disparou com o revólver, acertando a pata traseira. O lobisomem urrava, cambaleando, mas não caía. Pedrão, com sangue escorrendo da própria testa, atacou novamente, desta vez mirando o pescoço e o peito, cada golpe de faca mais profundo e preciso do que nunca. A criatura rugiu uma última vez, soltando um grito que misturava dor e raiva, antes de finalmente tombar no chão, imóvel. Pedrão, ofegante, olhou para o corpo retalhado do lobisomem e sentiu uma mistura de alívio e exaustão. A ameaça que pairava sobre a vila havia finalmente terminado, pelo menos por enquanto. Ele sabia que a lenda daquele estranho mal encarado se tornaria ainda maior, mas agora era ele quem permanecia de pé, ainda invencível, o verdadeiro senhor da peixeira e do revólver. Pedrão voltou para a vila ao amanhecer, sangrando, cansado, mas com a certeza de que havia enfrentado algo que ninguém jamais enfrentaria e saído vitorioso. As pessoas começaram a contar a história da noite em que o valentão da peixeira derrotou o lobisomem do capão de mato, e Pedrão se tornou mais que um mito, tornou-se lenda viva, alguém que desafiou a morte, a fera e o sobrenatural, saindo por cima,
sempre pronto para proteger sua vila e sua honra, faca em punho e revólver à mão. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.